Vamos ler para ganharmos tempo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para a obra. Vamos ler mais uma vez? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para a obra. Aleluia. Pode assentar adorando e exaltando o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, sabemos muito bem que Cristo, Ele veio salvar e buscar aquele que havia perdido. Sabemos muito bem que Cristo, Ele é a consumação da promessa feita no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois da queda do homem. Quando o homem caiu, Deus chamou o homem, a mulher e a serpente e saiu distribuindo sentenças devido ao pecado. Ao homem, ele disse que o homem deveria trabalhar com o suor do rosto. A mulher, a partir dali, sofreria nas dores na hora do parto. E quando ele olha para a serpente, ele lembra e diz: da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Esse é nada mais e nada menos do que Jesus. E sabemos que depois de muitos anos vieram muitos profetas profetizar sobre esse mesmo Jesus. A saber, existe um profeta chamado Messiânico, ou o profeta Isaías. Ele veio com a intenção de profetizar mais sobre Jesus. Isaías pregava muito sobre Jesus sem poder conhecê-lo. Ele pregava de um homem que havia de vir sobre a terra. E existem muitos versículos, você vê Isaías falando: e o seu nome será Emanuel. Você vai ver ele escrevendo no capítulo 53 e dizendo: e sobre as suas pisaduras nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você vai ver ele dizendo: porque esse mesmo Jesus, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E você vai ver na vida de Isaías um chamado missionário. Por quê? Porque você vai ver Jesus se manifestando para Isaías e perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se levanta, mesmo estando em uma geração corrompida, e diz: eis-me aqui, envia-me. Jesus está procurando, em meio a uma geração corrompida, pessoas para enviar. Em meio à corrupção, Ele está procurando pessoas. E a pergunta não mudou, a pergunta é a mesma: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Será que nessa noite tem alguém aqui que precisa ser enviado por Jesus para fazer a missão? Será que nessa noite tem alguém aqui que precisa ser enviado para fazer o isso? Aleluia! Oh, aleluia! E o ministério de Jesus, ele foi muito lindo. O ministério de Jesus foi categórico e taxativo, porque onde Jesus chegava, algo de diferente tinha que acontecer. O ministério de Jesus foi baseado em prodígios, milagres e maravilhas, e baseado na pregação do Evangelho, ou as boas novas. Você vai ver Jesus, Ele curando muitos, Ele libertando, Ele transformando, e Ele fazendo discípulos. Ele levanta agora 80, e dos 80, 12, e dos 12, 3, e dos 3, 1, que era João. Você vai ver Jesus, Ele mandando ir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Agora, você pode ver que Jesus, ele vai fazer uma pergunta para um de seus discípulos, por nome Pedro. E a pergunta de Pedro, a pergunta que ele fez a Pedro, era nada mais e nada menos do que: o que vocês acham que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Aí você vai ver as respostas dos discípulos. Uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas.
meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: disseste bem, Pedro, não foi minha carne nem o sangue que te revelou, mas o próprio Pai. E tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Oh, aleluia! E a partir daí você pode perceber que a igreja foi fundada nada mais e nada menos do que por Jesus. Jesus, ele foi o fundador da igreja. Se você for ver na etimologia da palavra igreja, a palavra vem do grego que quer dizer eclésia, ou em outras palavras, tirados para fora. Sabe por quê? Porque a igreja estava limitada ao templo. Então que nós não deveríamos ir ao templo, com certeza deveríamos ir. E o templo naquela época tem uma simbologia muito grande, porque era no templo que você ia para perturbar pecado, era no templo que você ia oferecer sacrifício, era no templo que você ia para a purificação, era no templo que você ia para todas as festas. Mas só que o evangelho não poderia crescer se você ficasse somente dentro do templo. O evangelho como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se ninguém dispõe aí. Por isso que Jesus tem a missão de fundar a igreja. Ele funda a igreja para dizer: é necessário sim estar dentro do templo, é necessário sim cultuar, mas também é necessário ser chamado para fora, também é necessário fazer o mídia. É bom ficar no templo adorando, mas tem almas lá fora que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Glória! Quando Roma entendeu o propósito de Jesus de fundar uma instituição, Roma agora vem com o intuito de parar a instituição fundada por Jesus. E todas as ações tomadas por Roma é para parar a igreja. Por isso que você vai ver Jesus sendo crucificado, não tirando o fato que ele era necessário ser crucificado. Você vai ver artimanhas e levantes para tentar parar a igreja. Jesus ressuscita, vai ao céu e agora Roma está tranquila. Sabe por quê? Porque nós conseguimos tirar o fundador em forma de carne, com certeza. Nós acabamos com a igreja, não teremos condições. A igreja não terá condição de continuar sem Jesus, porque Jesus, ele era o que colocava a palavra, Jesus era o que pregava. Só que Roma se enganou. Sabe por quê? Porque no livro de Atos dos Apóstolos vai contar a história da igreja. Mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu, a igreja não parava de crescer. Você vai ver Roma batendo, Roma humilhando, Roma oprimindo, mas só que a igreja continuava crescendo. Eu consigo compreender que a igreja continua crescendo à base do sofrimento. Quanto mais sofre, mais cresce. Quanto mais aperta, mais cresce. Quanto mais chora, mais cresce. Quanto mais oprime, mais a igreja
Gamaliel era uma pessoa instruída, né? No livro de Atos você vai ver. O que podemos fazer, Gamaliel, para deter a igreja? Porque não é possível que mesmo a epidemia, a igreja continua crescendo. Rapaz, eu tenho um homem muito bom. Ele é formado, conhece muito bem todas as leis, e o nome dele é Saulo de Tarso. Esse homem é terrível, mata mesmo. Pronto. Manda ele ir para Jerusalém e perseguir a igreja. Levanta esse Saulo aí, levanta esse Paulo aí e coloca para ele destruir a igreja. Coloca esse homem para perseguir a igreja. E ele estava indo em direção à cidade para acabar com todos. Só que no meio do caminho, ele estava indo acabar com a igreja. Ele estava indo para destruir. Só que no meio do caminho, ele encontrou o Alfa e o Ômega. Só que no meio do caminho, ele encontrou, como disse o pastor Rogério nessa noite, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Só que no meio do caminho, ele viu, como está escrito no livro de Apocalipse, a resplandecente estrela. Aleluia! Glória! E todo o propósito é entrado de água abaixo, porque Paulo passa de perseguidor para perseguido. Se você pode ver, Paulo começa a descrever coisas que ele não fazia outrora. Paulo, por que você está tão diferente? Acredito que ele pode usar nos seus versículos e dizer: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ô Paulo, você como igreja, você vai morrer. O que nos separará do amor de Deus? A morte, a vida, os anjos, os principados, a altura, a profundidade. Nenhuma dessas coisas é o suficiente para me separar do amor de Deus que está em Cristo, que está em Cristo, que está em Cristo Jesus. Aleluia! E agora Paulo começa uma obra missionária linda. Ele começa a ganhar muitos discípulos. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque Paulo vem com o intuito de propagar fora dos limites estabelecidos pela mente. Por quê? Porque a ordem de Jesus era: ide por todo o mundo. E o povo que era discípulo de Jesus, Pedro, os doces, eles não saíam de um raio. Por quê? Porque eles acreditavam, aparentemente, que a salvação era só para o povo escolhido. Mas quando Paulo chegou na coisa, ele falou: não, não é assim. A salvação é para aquele que crê. Porque aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Será que aqui no outro, no Vasco da Gama, tem alguém que crê nessa noite? Tem alguém que crê que Jesus morreu e ressuscitou? Porque se você crê e for batizado, a salvação chegará na tua. Aleluia! E agora ele se junta a muitos discípulos. Eu preciso entrar no texto que nós lemos nessa noite. O texto que nós lemos conta a história da vida de Paulo no final da carreira. É nesse mesmo capítulo que Paulo fala para Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por que ele disse isso? Porque ele estava prestes a ir para o martírio. Ele iria morrer por amor de Jesus. Só o que ele diz é interessante. Ele diz para Timóteo: Timóteo, só Lucas
está comigo. Toma Marcos e traz, porque Marcos é muito útil para a obra. O porquê, você tem que se perguntar, o porquê Paulo falou isso? E se você for analisar a história de Marcos, não é uma história muito boa de se contar. Não é uma história muito boa de se pregar. Por quê? Porque Paulo teve a primeira viagem missionária e Paulo foi com Barnabé e Marcos o acompanhou. Mas quando chegou na segunda viagem missionária, descrito no capítulo 15 do livro de Atos, Marcos viu o que era a perseguição. Marcos contemplou o que era sofrer por amor de Cristo. Então agora Marcos vem falando: o que eu sofri na primeira viagem, eu não vou sofrer na segunda. Eu não quero ir nessa viagem missionária. Sabe o que Marcos estava querendo dizer? Eu desisto da obra missionária. Sofrer não é comigo. Eu estou abandonando a obra. Nesse mesmo contexto você vai ver que Paulo briga com Barnabé, porque Barnabé decide apoiar Marcos. E agora, quem olha de olho nu e vê, consegue contemplar que Marcos era somente mais um projeto falido. Marcos passava, olha lá, desistiu da obra. Marcos ia para casa, saía para o mercado, ia para a faculdade, para a escola, para o trabalho, e o povo olhava lá, desistiu da obra, largou a cruz. Mas só que Marcos ele teve muita oportunidade. E você vai ver que o evangelho, mais o primeiro evangelho datado, é o evangelho que leva o nome de Marcos. Sabe por quê? Porque ele mesmo, aparentemente, tendo desistido da obra, ele aparentemente tendo desistido do chamado, ele começou a conhecer mais sobre Jesus. E o livro de Marcos, diferentemente do livro de Mateus, do livro de Lucas e do livro de João, você vai ver Jesus sendo apontado de uma visão diferente. A visão de Mateus é apresentar Jesus como o rei dos judeus. Por isso que você vai ver a apresentação daqueles 3 reis magos indo ofertar. Você vai ver no livro de Mateus muitas características de Jesus como rei. No livro de Lucas, Lucas vai apontar Jesus como um homem perfeito. Por quê? Porque Lucas era grego e ele queria mostrar para todo mundo que era, se possível, ser salvo, mesmo sendo gentil. O livro de João, você vai ver João descrevendo Jesus como um amor perfeito, porque João ele era aquele que era mais amado de Jesus. João teve 3 oportunidades e dentre essas 3 oportunidades você vai ver que João conseguiu reclinar a sua cabeça sobre o peito de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. Mas o livro de Marcos é um livro diferente. É um livro que demonstra a obra, que demonstra ação, que demonstra feito. Quando você for ler, no primeiro capítulo já tem 3 milagres de Jesus. Por quê? Porque o livro de Marcos, ele vem para mostrar a obra. Jesus fazendo, Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus operando. Por quê? Porque Marcos conheceu, depois de tentar desistir lá, que só um poderia salvar, e esse um era Jesus. Então, a partir de agora, Marcos começa a dizer: eu posso até ter abandonado outrora a obra de Deus, eu posso até ter deixado outrora, mas agora não, agora eu continuarei, eu não vou desistir, eu não vou parar. Sabe por quê? Porque tem uma geração lá fora que está precisando. Ei, Marcos, não desiste da obra missionária, não. Ei, Marcos, não desiste da obra missionária.
obra missionária. Meu Deus. E quando Paulo chega no final da vida, ele diz, depois de muito ouvir, ou talvez de muito ler o livro de Marcos, você vai ver Paulo dizendo, traz Marcos porque ele é muito útil para a obra. Glória a Deus, aleluia. Traz Marcos porque até mesmo ele pensando em desistir na obra de Deus, ele tem utilidade. Aleluia. Glória. Meus queridos irmãos, hoje é culto de conscientização missionária. E talvez nesse culto a gente chegou parecendo o primeiro Marcos. Meu Deus. O Marcos que desistiu. Meu Deus. Talvez a gente chegou aqui e pensando, não, eu não vou ser mais caridoso, não vou abençoar mais, não, eu não vou fazer mais, não esquecendo, sabe de quê? Que lá fora tem pessoas precisando de você. Eu não sei como você chegou até aqui, mas assim como Paulo falou para Marcos, eu posso falar para vocês. Você é sim útil para a obra. A obra conta contigo. Talvez você chegou pensando em abandonar tudo, parecendo Pedro em cima do barco. Mas Jesus manda te dizer nessa noite, não larga a obra não. Talvez chegamos ao ponto de dizer, a viagem missionária sofre. Eu vou sofrer, vai doer, vai machucar. Mas Jesus está dizendo nessa noite, ainda se doer, ainda se chorar, eu conto contigo na obra. Ô Marcos, não desiste não. Ô Marcos, independente de tudo, você tem utilidade. O mesmo Paulo que reprovou a Marcos, Paulo chegou para Marcos e disse, não, esse aí não presta mais, lança fora. É o mesmo que quando chega no final da vida, antes de morrer, ele diz, chama Marcos porque eu tenho utilidade. Se Marcos estiver, a obra não para. Se Marcos estiver, a obra não para. Marcos, você não pode parar, porque a obra depende de você. Marcos, você não pode desistir. Com a permissão do anjo da igreja, nessa noite eu queria te pedir que ficasse de pé. Meu Deus!